Olá, pessoal. Boa noite a todas, a todos, a todes. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma live, né? A mais uma entrevista ao vivo, onde nós vamos trazer um assunto muito relevante que nos toca, que vem tocando a vida de muitas pessoas, que é a questão da ansiedade, né? Hoje, especificamente, com o tema Vencendo a Ansiedade. Para discutir isso, eu trago uma profissional capacitada da área, né? A psicóloga Wilza Diane, né? Que é psicóloga cognitivo-comportamental com foco no controle da ansiedade. Ela acabou de entrar. Vou convidá-la agora para participar desse momento com a gente, que tenho certeza vai ajudar muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo. Boa noite, Núbia, um beijo. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Deixa eu só mandar o convite. Para a Diane participar da nossa live. Olá, boa noite. Olá, boa Tá noite. ouvindo? Estou te ouvindo bem. Você está me vendo, me ouvindo direitinho, Tudo Diane? ok. Tudo ok, né? Maravilha. Boa noite a todos. Um Boa prazer, uma honra estar aqui para conversarmos um pouquinho mais sobre a ansiedade, né? Entender o que é essa ansiedade, entender como a gente pode vencer, ajustar, né, essa emoção quando ela está um pouquinho mais desregulada. E entender, né, quais são os gatilhos, entender como é que a gente lida com esses hábitos, né, as recompensas que a gente oferece nos nossos hábitos de lidar com a ansiedade. Perfeito. Muito obrigada, Nada, Diana, por ter aceito. pois é, não é? Muito obrigada, de verdade mesmo. Eu queria que você se apresentasse um pouco melhor para a gente. Eu introduzi, mas eu sei que você tem muitas outras titulações, especializações. Fala um pouquinho para a gente, né, de você, da sua carreira. Então, eu sou psicóloga clínica na abordagem cognitivo-comportamental desde 2006 e durante esse percurso, né, também sempre tive, em minhas pesquisas, meus estudos também estavam voltados à educação. Então, tenho especializações tanto na área da educação, na área da saúde, saúde da família, mestrado nas ciências da educação, porque é algo que também sempre foi presente na minha vida pessoal, na minha vida profissional, não só como psicóloga, mas também como coordenadora pedagógica, professora na área da educação, professora também na área da psicologia. Perfeito, Diane, perfeito. Não tinha pessoa melhor para a gente bater esse papo. Essa é uma temática, uma demanda muito forte do público, né? O nosso público tem demandado muito, né? Acredito que isso é um reflexo do contexto Isso. brasileiro. O Brasil ele é top 1 em ansiedade no mundo. E uma das coisas que me chama a atenção, Diana, que você comentasse um pouco, é o seguinte, eu até fiz uma pergunta parecida com o colega psicólogo que participou com a gente numa live anterior, o Pedro. Mas eu vou reformular essa pergunta porque veio algumas questões pelo meu direct assim. Professora, eu sinto todos esses sintomas e nunca tinha percebido que era ansiedade. Professora, é ansiedade só quando você tem uma crise? Como é que a gente pode dar uma informação segura para o público de quando a ansiedade ela está num nível, vamos dizer aí, normal, ou ela ultrapassa e entra num nível patológico. Como é que a gente consegue fazer essa distinção? Primeiro, entender o que é ansiedade. Muita gente traz ansiedade como uma forma negativa, como algo ruim. Que na verdade a ansiedade ela não é ruim, ela é nossa aliada. Ela, assim como o medo, que a ansiedade e medo, a ansiedade nasce do medo, né? Elas são primas e irmãs, digamos assim.
E isso, esse sentimento, que a ansiedade é um sentimento, assim como alegria, tristeza, raiva, angústia, ela nos garantiu a gente estar aqui hoje, a nossa sobrevivência. Porque vem do medo, nasce do medo e é instintivo. Então, entender que a ansiedade não é algo totalmente ruim, isso é bom, porque ela é nossa aliada, ela nos faz planejar, ela nos faz nos organizar, seja para uma apresentação de um trabalho, seja entrega de algo, né, seja os adolescentes na escola, ou seja, ela nos faz nos organizar, nos projetar, nos organizar, planejar para o futuro. Porém, de forma saudável. Então, quando ela deixa de ser adaptativa, é quando ela começa a trazer prejuízo, né? Quando ela começa a trazer sofrimento no nosso dia a dia. Porque lidar com ansiedade é lidar com um imprevisto. A gente não tem controle de tudo. Por mais que a gente acredite isso, eu posso lhe dizer, você não tem o controle de tudo. A gente não tem essa resposta às escolhas que eu faço hoje. Eu tenho certeza, tenho que ter a certeza do que eu vou colher amanhã. A gente não tem. E quando isso se torna um sofrimento diário, de lidar com essas incertezas, com perfeccionismo, né, de quando essa ansiedade está trazendo prejuízo diariamente, aí sim a gente tem que olhar de uma forma que ela não está adaptativa. Então, entender a ansiedade que ela passou do nível aceitável para você, que é diferente para mim, que é diferente para você, como para qualquer pessoa. Então, entender que a ansiedade, como eu lido com a ansiedade, é diferente do outro colega, isso também é importante. Porque primeiro a gente tem que reconhecer como é a ansiedade. Se essa minha ansiedade, ela traz prejuízo, ela traz sofrimento. E entender justamente, aí a gente tem que buscar ajuda. Buscar entender como é o reflexo dela na minha vida. Quais são os ciclos de hábitos que eu criei frente a essa ansiedade. O que é que reforça cada vez mais isso? Então, durante o processo, por exemplo, na terapia, o autoconhecimento, se conhecer, também ajuda muito. Porque a gente esquece no dia a dia, a pressa. Hoje o mundo é totalmente diferente de como a gente lidava milhões de anos atrás com ansiedade, que era algo mais primitivo, era baseado no medo, né? Que era mais primitivo, que dava garantia à sobrevivência. Hoje a gente evoluiu, a gente traz essa ansiedade de uma forma diferente, porque o nosso cérebro também evoluiu. Então, aquele medo que era justamente baseado em gastar energia para ter sobrevivência, hoje a gente nem gasta tanta energia assim para isso. Você imagine que os homens primitivos, eles estavam sempre com medo para garantir a sobrevivência, mas estavam sempre pensando, gastando energia, esse medo para caçar, para ter a pelagem para se proteger do frio, para buscar o local de moradia, né, proteger o fogo. Então, era um estado de alerta, mas de sobrevivência instintivo. E a gente carrega isso até hoje. E isso não é ruim. Isso é como diz, garantiu a gente estar aqui. Mas como a gente foi evoluindo, nosso cérebro também foi evoluindo, e existe, digamos assim, o cérebro antigo e o cérebro novo. E esse cérebro novo é justamente, digamos que é a parte do córtex pré-frontal, que é justamente onde tem a nossa criatividade, onde a gente planeja, a gente se organiza. Então, isso aqui a gente não consegue lidar tão bem hoje. Por quê? Porque a gente, dependendo, né? Alguns conseguem, outros nem tanto. Justamente porque não evoluiu justamente o sentido da vida na atualidade. Porque qual era o sentido da vida dos homens primitivos? Era a sobrevivência. E qual o sentido da nossa vida hoje? Se eu perguntar, muitos pacientes ficam, qual o sentido da minha vida hoje? É só o ter e o ser? Então é sempre preocupado com amanhã. É sempre preocupado com, né, ter a certeza do amanhã, do perfeccionismo, de não tolerar incertezas. Então, isso com o passar dos dias, né, de forma mais disfuncional, a forma como a gente traz isso em pensamento, traz desconforto, traz essa inquietação que é a ansiedade disfuncional
traz, né? Traz, o corpo reage também a isso. Lembra que é de forma instintiva, a gente sente o corpo sempre se protegendo frente a essas incertezas, que a gente, consequentemente, a gente tende a fugir, lutar ou paralisar, que era de forma mais instintiva. O medo instintivo traz isso de proteção. Mas você viver isso constantemente, com medo excessivo, com preocupações excessivas quanto ao futuro, a gente vive esse processo, o corpo vive esse processo diariamente. E traz um desgaste, né? Então, quando a gente chega no pico maior da ansiedade, que é, por exemplo, ter um ataque de pânico, tem pessoas que, né, chegam a esse pico e têm um ataque de pânico, o corpo é que chegou num limite mais alto da ansiedade. Então, o coração acelera, a boca fica seca, dá sudorese, dormências, tontura, pressão, né, no coração, aumento de pressão, pode ter justamente esse medo de morrer, o medo de perder o controle, o medo de enlouquecer. E isso tem um período de 20, pode durar 20 a 40 minutos. Mas aquela pessoa que está passando por aquilo parece uma eternidade. E é um sofrimento real físico. Não é só um sofrimento, né? Muita gente que está de fora, às vezes não sabe lidar com isso, quando vê alguém com um ataque de pânico, às vezes diz, isso vai passar, isso é bobagem. Aquele momento, aquela pessoa está em sofrimento. Ela está realmente sentindo todo o desconforto que o pico da ansiedade trouxe. Aí a gente tem que investigar, né? Porque ela é um pressuposto do ataque de pânico, ela não é o diagnóstico. Ela pode estar inserida desde do transtorno de pânico, como dentro de outros transtornos, não só dos transtornos de ansiedade, mas de outros transtornos também. Né? Então, entender, reconhecer como isso, se essa ansiedade te traz prejuízo, né, se traz sofrimento, aí sim ela é de forma desadaptativa. Ela não é de forma adaptativa, que é o natural. E muita gente, às vezes, fica no desespero, né? Não só, a gente não tem só, a gente cuida só da ansiedade, quando ela traz esse prejuízo, só esse sofrimento. Mas quando a gente não consegue tolerar a própria ansiedade que é adaptativa. Né? E as pessoas hoje têm isso muito, cada dia mais, pela pressa, pelo excesso de informação, por querer ter esse controle excessivo diariamente, né, em frente ao futuro. Isso, mesmo que seja de forma instintiva, de forma natural, hoje as pessoas não estão conseguindo lidar com isso. E o que causa isso, o que causa ansiedade, né, ansiedade excessiva, depende da vulnerabilidade. Geneticamente, a gente traz traços, a vivência familiar de pessoas, né, com uma mãe ansiosa, uma tia ansiosa, um avô, um pai. Isso também, imagina você ser criado num leito familiar em que tem pessoas com ansiosas, você aprende, porque a gente aprende, né, com tá um pouco baixinho o som para mim, mas a gente Tô dando com você, isso mesmo. pronto. Então a gente aprende através de modelos. Então, desde da genética, dos modelos de casa, ambientes que trazem esse, né, esse excesso de ansiedade pode se desencadear ansiedade. Então, é um processo. Eu vi numa live você falando suas experiências com ansiedade. Então, você pode contar um pouquinho também como é que você se sente em relação a isso, né? O que é que traz teus pensamentos isso, em relação à ansiedade? Reflexo disso na sua vida. Claro, claro, acho que é muito importante. Antes de contar um pouquinho da minha experiência, a Núbia comentou aqui, Núbia Ventura, um beijo, disse, eu já passei por isso quando meu pai morreu, há 10 anos atrás, ela coloca aqui, mas Jesus me curou, né? Bom, cada um, né, vai ter as suas razões, as suas experiências, mas uma das coisas, Diane, que para mim, né, a ansiedade ela se transforma
né, numa coisa patológica, numa coisa disfuncional, como você colocou, que atrapalha muito a vida, é porque, de fato, né, eu tenho uma tendência à ansiedade antecipatória, né, a antecipar o futuro, a ter preocupações com o futuro constantemente, né, uma necessidade, né, de controle, né, e de tentar prever, né, o futuro para evitar um problema imaginário que às vezes nem Nem vai acontecer. é isso. Na maioria das vezes, o problema nunca vai acontecer, mas você cria problemas e isso vai gerando. Além de que a ansiedade gera em mim medos irracionais mesmo, como você colocou. Eu tive, infelizmente, a experiência, e tenho, né, a experiência com o pânico. Então, vem o medo total do enlouquecimento, né? De perder o controle, de ficar louca. É, E eu tinha muita vergonha de admitir esse medo, porque eu achava que as pessoas iriam me julgar, me condenar, mas em terapia, num ambiente seguro, eu comecei a trabalhar essa questão e hoje eu percebo que, né, é um medo presente em algumas mais, outras menos, outras sim, outras não. Mas em mim ocorreu, né? E foi necessário todo um trabalho para entender que isso faz parte desse mecanismo. Mas é uma experiência muito difícil, muito desconfortável, porque traz sintomas físicos Uhum. muito cognitivos também, né? A confusão Isso. mental, né? A gente se sente confusa, parece que a cabeça da gente não cabe de tanta preocupação, de tantos pensamentos. Então, é uma experiência muito difícil. Agora, como o Pedro colocou, não sei se você vai concordar, ter uma experiência desconfortável de ansiedade, não necessariamente você precisa ter uma crise de pânico. Eu tenho, Não, né? Eu tenho uma amiga que também tem ansiedade, só que no caso dela, ela nunca teve um ataque de pânico. não. O ataque de pânico é justamente o pico maior da ansiedade, porém não necessariamente é obrigado você ter. Tem transtornos de ansiedade que necessariamente não tem um ataque de pânico. E você não quer dizer que você não sofra com isso. Para ter, por exemplo, critério, por exemplo, um transtorno de pânico, existem critérios de 4 ou mais sintomas desses que eu falei em relação às sensações físicas, né? O tempo, né? Várias, uma vez por semana, 2 vezes por semana, e assim sucessivamente. Mas não ter ansiedade, transtorno de ansiedade, necessariamente não é obrigado você ter ataque de pânico. E você sofre os sentimentos, o coração acelera, sente algum desconforto. Para cada pessoa, às vezes, é de um jeito diferente, o corpo responde diferente. E esse prejuízo não é só fisicamente, o desconforto, não, como você falou, não é só fisicamente, é cognitivamente, ou seja, a forma que eu penso, a forma que eu estou me relacionando, tudo isso afeta. Os meus sentimentos afetam, o meu comportamento, a forma que eu reajo frente a essa ansiedade traz prejuízo, traz desconforto. E, como falou, não é só o ataque de pânico. Né? O ataque de pânico já é o pico maior daquela ansiedade. Tem outros transtornos que também carregam consigo a ansiedade. Perfeito. Diane, Né? e uma coisa que, só que aí, aproveitando o fio da meada, eu tenho muitos alunos que nos acompanham aqui que relatam de maneira privada, no direct, que a ansiedade os paralisa, né? A Uhum. famosa procrastinação. Então, na hora de fazer as coisas, posterga, 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 posterga. Eu atendo muitos, mas não é pouco, não. São muitos estudantes de pós-graduação que já estão no mestrado, que já estão no doutorado, que muitas vezes me procuram porque não tem a tese para qualificar ou a tese para defender e tem um prazo impraticável para Pra... produzir isso e que infelizmente não posso ajudar, né? Porque Uhum. o prazo é impraticável. E
muitas vezes eu converso com essas pessoas orientando para que elas busquem talvez um apoio psicológico, Psicológico. porque convenhamos, tá muito desproporcional, né? A gente tem um atraso, a gente tem um receio, tem um imprevisto, mas simplesmente não conseguir produzir nada e querer produzir uma dissertação, uma tese em 1 mês, 2 meses, é um sinal de que tem alguma coisa errada. Ou não, eu tô falando besteira, me corrija. Não, vamos lá. O ato de procrastinar, todo mundo, alguma vez na vida, procrastinou alguma coisa. Mas quando isso se torna com uma frequência muito grande, é porque realmente a gente precisa rever o que é que está acontecendo, rever esses pensamentos, por que a gente procrastina. E a ansiedade, ela está ligada a isso. Porque lembra que eu falei dos hábitos, dos ciclos de hábitos que a gente cria, né? Principalmente através das recompensas. Eu tenho um trabalho para apresentar. Então, eu sei que eu tenho que escrever um capítulo, digamos, o meu orientador pediu um capítulo, né, da tese. E aquilo me traz um sofrimento, me traz, ou seja, vai sair da minha zona de conforto. Eu vou gastar energia para fazer isso. Então, durante toda a minha vida, digamos que eu coloquei como hábito a recompensa de adiar. Então, a partir do momento que ou eu paraliso, ou eu fujo, eu coloco isso como um hábito, eu tenho uma recompensa. Naquele momento que eu deixo para depois, naquela hora eu sinto alívio. Eu não preciso gastar energia agora. Que tudo que o cérebro quer, né? Que você não gaste tanta energia assim, que é mais recompensador. Dá um alívio naquela hora, daquela sensação que, sei lá, assim, deixar para a última hora, adiar te faz bem, não lidar com aquela sensação que a ansiedade te traz, isso vai se gerar um hábito. Então, não é que você criou esse hábito agora, por exemplo, fazer o capítulo dessa tese, adiar, procrastinar ao máximo, isso você não construiu agora. Isso foi construído ao longo da vida, através dos hábitos das recompensas. E você nem se deu conta. Esse aluno não se deu conta de que foi construído através da recompensa. Mas, para mudar esses hábitos, a gente também tem que mudar o valor da recompensa. Entendeu? Então, quando a gente trabalha esse valor de uma forma diferente, é a mesma coisa, por exemplo. Eu passei por uma situação que me trouxe como gatilho a ansiedade. E eu vou lá, eu quero trabalhar, eu trato essa ansiedade como uma fome emocional. Então, eu vou comer doce, comer tudo aquilo para, né, enquanto eu estiver sentindo aquela emoção. Tá? Então, para mim, a recompensa é o prazer que o doce está trazendo. É uma recompensa que eu coloquei ao longo da vida. Depois, o que é que eu sinto? Arrependimento, porque eu comi aquilo em excesso, ou seja. Mas foi recompensador esse hábito de comer, a fome emocional. A mesma coisa que eu falei, do fugir. Eu tenho uma situação que me trouxe com gatilho a ansiedade. Porém, se eu não enfrentar aquilo que me traz ansiedade, eu fui, né, eu vejo muito isso em jovens que têm que apresentar um trabalho. Sente ansiedade, que é natural, mas aquilo tem ansiedade de forma mais elevada. E a partir do momento que eu não vou, eu sinto um alívio. Essa sensação de alívio de não enfrentar. Porém, quando eu for enfrentar isso mais na frente, essa ansiedade ela não vai diminuir. Eu reforcei ainda mais o desconforto que essa ansiedade trouxe. Então, nem sempre os hábitos de recompensa são saudáveis para essa evolução, para diminuir a ansiedade. Pelo contrário, ela aumenta ainda mais, a preocupação aumenta ainda mais. E isso é, por exemplo, o que pacientes com fobias específicas enfrentam diariamente. Né, de andar de avião, de dirigir, medo de algum animal específico, ou seja, a partir do momento que eu fujo dele, que o hábito de fugir, eu tenho um alívio, mas eu levei isso o resto, a vida toda. Então, eu enfrentar isso, cada vez que eu tenho essa experiência, enfrentar aquilo que eu tenho fobia,
mais ainda eu vou ter essa sensação, porque eu não enfrentei. Perfeito. Então, reformular esses hábitos é importante. Perfeito. E uma dica, Tiana, assim, eu sempre falo muito com meus pacientes, use a criatividade para lidar com essas mudanças de hábito. A gente não, é muito difícil, assim, a gente está tão focado no futuro, né? E se a gente parar para prestar atenção, não fugir, né, dessas sensações físicas que são desconfortáveis, dessas sensações cognitivas que são também desconfortáveis, se a gente parar para pensar, usar a criatividade, a curiosidade sobre tais sensações, a gente consegue mudar esses comportamentos, essas sensações, a gente consegue aprender com ele. Então, a curiosidade é muito mais compensador do que a própria ansiedade. A curiosidade gasta menos energia do que a própria força de vontade, aquela garra que gasta energia. Então, a gente evita isso. Quem é pessoa ansiosa, ela evita muito isso, essa força de vontade, essa garra. Mas a curiosidade é uma forma mais leve de lidar com isso, né? De prestar atenção à sua respiração. Naquele momento está sentindo desconforto, mas preste atenção, desde que depois que passar isso, qual foram os pensamentos, qual foi o sentimento, como foi a reação física, porque você vai aprendendo com isso. Vai aprendendo a olhar o que a gente usa, que é a atenção plena. Porque a gente foca tanto no futuro que esquece olhar para o hoje. E a preocupação excessiva com antecipatória, né, em relação ao futuro, né, com aquele problema voltado ao futuro, a gente necessariamente não vai resolver esse problema de amanhã. Mas a gente vai deixar de ter a paz do hoje. Exatamente, exatamente. E, Diane, uma coisa que eu faço uma observaçãozinha que eu acho que é interessante a gente colocar, obviamente, eu estou vendo aqui os comentários do pessoal colocando versículos da Bíblia, eu acho que interessantíssimo, acho que para quem tem essa dimensão espiritual pode ser muito interessante, mas é muito importante a gente pontuar que um transtorno de ansiedade ou qualquer problema da ordem da saúde mental não tem nada a ver com falta de fé, né? Não. É muito importante a gente pontuar isso, porque senão acaba parecendo que as pessoas que convivem e lidam com essas dificuldades têm menos fé do que aquelas, né, que não têm problema. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que a ansiedade não faz distinção Não. de religião, De de nada. fé, que você acaba. Qualquer pessoa pode ter ansiedade, né, de forma disfuncional ou qualquer outro problema, né, relacionado à saúde mental. Não é falta de fé. Né? Muita gente diz, né, principalmente com a depressão, quando o humor está mais baixo, né? Muita gente isso é falta de fé, isso é falta... Não, é uma doença e ela precisa ser cuidada. Isso. A fé ela reforça, a gente não pode esquecer dos nossos valores, dos nossos princípios. Isso é importante para a gente entender até o propósito da vida hoje, né? Do nosso, do individual de cada um, né? Relembrando aquela questão dos propósitos da vida primitiva, de sobrevivência, para os dias de hoje. Então, não é que vai abrir mão, mas entender que existem doenças, assim como a gente cuida de doenças do coração ou de qualquer outro órgão, a gente não pode abrir mão de não esquecer que a saúde mental ela também é como qualquer outra. E não existe muitos pacientes dizem, eu tentei isso para lidar, por exemplo, com a ansiedade, porque uma colega minha fez isso e deu certo. Eu fiz. Cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem uma construção de vida diferente, as vulnerabilidades para a ansiedade também são diferentes, né? Seja do perfeccionismo, que eu falei, desde o leito familiar, do ambiente, desde não tolerar incertezas. Tem muitas vulnerabilidades que podem desencadear a ansiedade, que são diferentes. A história de vida, a forma de pensar é diferente, a forma que eu lido é diferente, a forma que eu ajo é diferente. Então, não existe essa receitinha, o tratamento que eu faço com o paciente X pode ser totalmente diferente com o paciente Y, que são pessoas diferentes, a forma de lidar é diferente, né? Existe o princípio básico, óbvio,
né, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, que eu sigo, porém, cada pessoa é diferente, são mundos diferentes. Então, não existe essas receitinhas certinhas. Ah, isso, né? Como muitos dizem, eu tentei isso que está na internet, eu tentei aquilo, não deu certo. Porque para alguma pessoa pode ter dado certo, mas para outras não. São pessoas em mundos diferentes. A forma de lidar é diferente, são histórias diferentes. Então, isso é importante entender. Perfeito. E Diane, eu tenho, né, muitos alunos, né, sejam presenciais ou online, que estão vivendo, em geral, uma das três situações. São concurseiros, né, então estão estudando constantemente para concurso e lidando com as frustrações que esse processo traz, né, muito cansativo, muitas reprovações até chegar na tão sonhada aprovação. Uhum. Estão ingressando em mestrados e doutorados, que a gente sabe que é um ambiente muito rico, mas também muito adoecedor, com prazos muito apertados, com muitas exigências, e pessoas também buscando residências, né? Buscando essa especialização por meio das residências, que é Uhum. muito difícil. Para esses estudantes que precisam estudar todo dia, que sonham com um resultado, seja passar num concurso, seja terminar um mestrado, ou entrar no mestrado, entrar no doutorado, enfim, e que lidam cotidianamente com essa pressão interna, com essas frustrações e, ao mesmo tempo, com a ansiedade. O que é que a gente poderia pensar, né, de dicas para ajudar a suportar esse processo? Porque, afinal de contas, né, é um processo importante para eles. Isso, né? Como diz, cada pessoa reage de um jeito. Porém, entender o autoconhecimento, ele é importante nesse processo. Às vezes a gente se exige demais e esquece de ter autocompaixão conosco, né? Às vezes a gente tem tanta compaixão com os outros e esquece de ter com nós mesmos. E a gente precisa ter horas de relaxar, a gente precisa de ter organização, porque a ansiedade, ela às vezes atropela esses hábitos bons, né? Os hábitos bons de se cuidar, os hábitos bons de se organizar e não procrastinar. Então, reconhecer tudo isso é muito importante. Reconhecer como você lida com as suas emoções, como você lida com as frustrações, porque ninguém está livre disso. Ninguém, todo mundo vai lidar com frustrações, com perdas, com ganhos, que isso é a vida, isso se chama vida. Então, é importante a gente saber lidar com isso. Hoje a sociedade está cada vez mais distante disso, de não querer lidar com essas frustrações. Então, quando a gente se autoconhece, conhece, reconhece as nossas competências, as nossas virtudes e as nossas falhas, isso a gente consegue administrar melhor. Principalmente para esse processo de né, quem está estudando para concurso, para entender melhor os seus hábitos, como melhor você aprende, qual o melhor horário, o que é que eu posso fazer também para ter sensações de prazer, de satisfação e isso não ser um fardo, porque a probabilidade disso ser não ter bons resultados quando se torna, né, algo ruim é muito maior. Então, se ter esse autoconhecimento, entender suas emoções, entender como você enfrenta a ansiedade, enfrenta seus medos é importante. Né? Entender, trazer um pouquinho para o hoje, porque a gente está tão fixado no futuro. Então, trazer essas sensações e prestar atenção, utilizando a atenção plena para o que você tem que fazer hoje, ajuda você a evitar a procrastinar, ter mais tempo produtivo para o estudo, né? Para o processo de aprendizagem, porque você está ali sentado horas estudando, necessariamente você não está aprendendo, porque sua cabecinha está lá. E se eu passar, e se eu não passar, né? Mas isso atrapalha o seu foco do processo de aprendizagem. Então, esse autoconhecimento, reconhecer como você lida com essas emoções, né? E quanto isso pode ajustar o seu hábito do dia a dia, de estudar, de se cuidar, né? De ter tempo também para ser produtivo, não só com o estudo, que outras atividades também te faz ser produtivo, traz o foco
para o aqui e agora, que isso é que vai te ajudar no futuro. Perfeito. Porque se você foca muito no futuro, assim como no passado, você termina de não construir aquilo que deveria construir hoje. Então, há, por exemplo, pacientes que têm, né, pessoas que têm muita dificuldade em relação a isso, a terapia ajuda. E não é do dia para a noite, é um processo. Como eu falei, a gente passou a vida inteira se gratificando com comportamentos, né, com recompensas, e não é do dia para a noite que a gente vai mudar isso. Os hábitos de estudar, do foco, de trazer para a atenção plena, ela é um processo, não é para o dia para a noite. Por isso que as pessoas hoje, pelo imediatismo, pelas informações constantes, né? Hoje tudo chega muito pronto. Então hoje não tem a paciência, né? E vive lutando entre a possibilidade e a probabilidade, que gera mais ansiedade. Aí, onde a gente traz a reflexão. Tá, existem possibilidades. Possível, tudo é possível. Mas qual a probabilidade que esses teus pensamentos ansiosos te trazem em relação, que de fato vai acontecer? Como você falou, de um medo irreal que pode dar né, uma ansiedade mais elevada, qual a probabilidade diante dos seus esforços de dar errado no estudo, ou né, de não fazer, de procrastinar. Então a gente tem que colocar, trazer isso de uma forma mais realista, né, trazer mais pensamentos, trazer para a realidade do que esses pensamentos mais catastróficos que a ansiedade traz. E a gente confia muito, a gente acredita muito, 100% nesses pensamentos, que na verdade pensamentos são só pensamentos. Necessariamente eles não são verdades. Exatamente. Você, eu acho que essa poderia ser o título da live. Não só pensamentos, Só né? pensamentos. Inclusive, não à toa, a mente se chama mente, né? Porque ela mente, ela E nos engana. comumente, e a gente acredita fielmente. Isso, E acredita, às vezes, ao longo da vida, né? A gente traz, acredita, né? Traz crenças, que são nossas crenças centrais, sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o mundo, que necessariamente não são 100% verdadeiras. E a gente acredita tão fielmente isso que atrapalha nossas relações, nossas ações, a forma que a gente pensa, a forma que a gente até julga sobre nós mesmos, em não ser capaz de algo, em não acreditar em nós mesmos, justamente pelos erros, por acreditar nesses pensamentos que não são tão verdadeiros assim. exatamente, Diana. E um ponto que você tocou, que eu acho que é fundamental, né? A questão do autoconhecimento, né? Da psicoeducação. O que eu observo é que a gente não se conhece, né? E eu me incluo no que a gente não se conhece, né? A gente acha que se conhece. E aqui você me corrija se eu estiver errada, mas não que não sejam válidos, enfim, mas você não vai se conhecer com um livro de autoajuda, né? Com uma pessoa nas redes sociais, fala sobre saúde mental, mas que não é um profissional da área. Isso até pode ser ajudar de alguma maneira, mas o processo de autoconhecimento, de psicoeducação, a gente só consegue fazer de fato mergulhar num processo terapêutico, numa terapia. Né? Eu acho que é importante a gente dizer isso. Você, livros de autoajuda, em geral, eles ajudam muito quem escreve o livro, porque vai vender, né? E Uhum. principalmente vai ganhar muito dinheiro com isso. Não necessariamente vai ser efetivo nesse processo de autoconhecimento. Então, eu acho que talvez seja importante a gente desmistificar ainda, né, a vergonha, o medo de procurar uma terapia, né? Uhum. Porque o processo terapêutico ele é libertador. Ele é doloroso em alguns momentos, porque Sim, todo faz parte, né? É necessário. Quando a gente está com uma ferida inflamada, até que ela desinflame, vai doer, né? isso. Então, faz parte do processo, Ah, mas depois que a gente mergulha, é libertador, porque a gente começa a entender como é que a gente funciona. Então, eu vou dar um exemplo meu, tá? tá. Talvez para a realidade. Hoje, graças, né, à terapia,
aos deuses e deusas, eu não tenho mais crises. Mas isso não quer dizer que eu não conviva com a ansiedade, porque eu tenho uma tendência à ansiedade elevada, então eu faço o gerenciamento das minhas emoções, dos meus pensamentos. Eu consigo fazer isso. Mas, por exemplo, eu tive uma situação de estresse alguns dias atrás, e a gente no automático, né? No automático, eu fui fazendo uma coisa, fazendo outra, resolvendo uma coisa, resolvendo outra, acabei que não almocei. Parei, comi um salgadinho daqueles, né? Bem Uhum. quentes mesmo, com um copo de suco. Obviamente, por uma questão fisiológica, o meu corpo está acostumado a almoçar, não deu 5 minutos. Eu vomitei tudo. A Tiana do passado iria ficar super assustada. E o fato de eu ter passado mal, porque eu tive uma semana muito estressante, onde eu estava agindo no automático, não comendo bem, me levou a isso, eu, consequentemente, teria uma crise de ansiedade pelo medo do vômito. Uhum. Hoje, eu vomitei, claro, é horrível, não é? Todo mundo sabe que vomitar é detestável. Isso é ok, já sei o que é. Estou muito ansiosa, muito no automático, somou com não comer direito, né? Provavelmente fez algum problema gástrico aqui, eu vomitei. Limpei, tomei banho, segui a vida. Mas eu só consegui agir com essa tranquilidade, dizer, eu sei por que eu passei mal. Porque hoje, não de forma plena, acho que nunca vai ser de forma plena, nós seremos sempre um mistério para nós mesmos, né? Mas hoje eu consigo não me assustar com essas situações. No passado, eu iria me desesperar. Eu ia achar que eu estou com uma doença incurável, que eu estou com algum problema, com alguma situação. Um mal-estar seria hipervalorizado e eu iria ter uma crise, percebe? Uhum. Então, Uhum, percebo. esse, esse investimento em autoconhecimento me permite lidar de maneira saudável com a De ansiedade. forma leve, né? Exatamente. O que não quer dizer uma vida perfeita, né? Porque Não, todo não existe. Essa perfeição, ela está longe de existir. Ninguém é perfeito. Essa vida, que é o que muitos, né, sociedade às vezes também são geradas, somente hoje em crianças e adolescentes, está tendo muito, são jovens e crianças com nível de ansiedade muito alto, mais do que há anos atrás, justamente por essa necessidade da perfeição, por essa necessidade de estar tudo pleno, lindo como as redes sociais trazem, né? De se ver no outro. Então, quando você falou muito bem, quando você se conheceu através da terapia, você entendeu seus gatilhos, você entendeu, compreendeu as suas sensações, né? Esse reconhecer, ou seja, você foi curiosa para entender, olhar para você, olhar para os seus pensamentos, olhar para a sua reação física e você aprendeu com ela. Então verdade. hoje a gente está precisando olhar um pouquinho para a gente. É verdade. E um E ponto, isso, e esse processo, esse reconhecimento seu, às vezes a gente até tenta assim, vou tentar fazer sozinho. Algumas pessoas conseguem, né? Mas não é todo mundo que consegue fazer isso sozinho. E não sou eu, por exemplo, como profissional, que vou guiar a vida, né, a mente do meu paciente, de forma alguma, nem outra pessoa. Pelo contrário, digamos que a sua mente seja um automóvel, uma máquina. Não tem pessoa melhor para guiar a sua máquina do que você mesmo. A partir do momento que eu dou o volante da minha mente para outra pessoa, não vai dar certo, né? Quando eu coloco minhas expectativas, entre outras coisas, na mão de outra, minha felicidade, né? Minha mente, meus sentimentos, meus pensamentos, na mão só das outras pessoas, isso não vai dar certo. Porque é a gente que tem o maior controle, a gente que deve ter o controle dessa máquina. E isso não é fácil aprender, lidar com ela, a gente aprende com um processo. Né? E dentro dessa máquina, a gente percorre percursos de todos, de altos, baixos, curvas, emburacadas, planas, dias, noites, dias
claros, dias chuvosos, é assim a vida. E melhor quem pode lidar com essa máquina é você. Somos nós mesmos que vamos comandar essa mente, mas isso é um processo. É um processo É verdade. que, não, como falei, não é do dia para a noite. Alguns conseguem fazer isso sozinhos, mas outros precisam de ajuda. Para esse reconhecimento, para esse olhar para você de uma forma mais, de uma atenção mais plena, voltado para o seu hoje, como você reage a essas sensações, como desde das sensações físicas que você relata, por exemplo, do pânico. Você, com certeza, aprendeu a reconhecer, a observar essas sensações, para entender você, como você reage, entender que isso não é perigoso. Porque ansiedade, ela não é perigosa. Isso. Sair da zona de conforto não, por mais que pareça ser algo perigoso, não é. Então, essas sensações físicas, né, quando a ansiedade é mais elevada, que a gente tem medo, que a gente sofre, isso não vai te fazer morrer, digamos assim, por essas sensações físicas. Óbvio, quando o paciente procura, dizendo com algumas sensações físicas, né, que são desconfortáveis, muitas vezes, antes de chegar a mim, ele passou por um médico, fez uma avaliação cardíaca, fez todo. E isso é recomendado também. A partir do momento que você tem a primeira vez, a sensação, como você que teve um ataque de pânico, sabe muito bem a sensação desconfortável, que é a sensação que vai morrer. Então, essa sensação desconfortável, de falta de controle, faz com que muitos procurem né, acompanhamento médico, fazer uma investigação, e está correto, não está errado. Porém, quando vê que está tudo bem, que não é isso, aí a gente vai entender o porquê é isso. Perfeito. Entender a lidar com isso. Porém, necessariamente, a gente é obrigado a ter o porquê. Porque tem pacientes que fixam no porquê. Às vezes não tem essas vulnerabilidades, né, que muitos têm do perfeccionismo, do não lidar com a incerteza, ou do contexto familiar que envolve, né, o ambiente familiar ou o ambiente que vive hoje em relação, que seja mais contagioso em relação à ansiedade, e ficam buscando o porquê. Mas fixar também nesse porquê também não vai evoluir. Então, quando a gente trabalha, ele traz tanto o passado, que remete a buscar o porquê, mas se dessa ansiedade voltar do futuro e tá ali o presente, um vácuo, que não está vivendo. Eu acho que a tua frase, Diane, agora, não à toa apareceram coraçõezinhos, assim, acalmou muita gente. Porque quem sofre de ansiedade tem muito medo. Principalmente quem Medo é a faz. base, né? A preocupação, o medo é a base da ansiedade, que não é ruim. Lembrem disso. Exatamente. Lidar com a ansiedade, ela não é ruim. Ela pode ser sua aliada. O paciente chega para mim e diz, Diana, eu quero me livrar da ansiedade. Eu digo, me desculpe, mas isso eu não vou conseguir fazer. Eu posso livrar do excesso da ansiedade, mas se eu te livrar da ansiedade, você vai estar correndo risco, porque ela protege. Exatamente. A tua fala, quando você colocou a ansiedade não é perigosa, ela não vai te fazer mal. E isso traz um alívio, um conforto tão grande. Porque, em geral, principalmente quem não está em terapia e está na crise, a cabeça, como você disse, cria as catastrofizações, né? Que é Cenários isso. Que é um sinal de defesa. Lembrem e disso, que é instinto. O teu corpo, frente a essas sensações, instintamente a gente vai pensar na catástrofe, vai pensar no pior, porque isso é instintivo. Porém, a gente vive uma realidade diferente. Necessariamente, esse medo excessivo condiz com a situação atual. Por isso que esse trazer para o aqui e agora faz com que a gente entenda que esses pensamentos, né, são realmente produtivos, essa preocupação é realmente produtiva. Né? O que é que eu ganho com tanto sofrimento, com tanta antecipação em relação a isso? Porque às vezes é irreal, como eu falei, instintivo, nos garantiu a gente estar aqui hoje, porém a forma que era trabalhada o medo, a ansiedade antes, a gente houve uma evolução. É tanto como eu falei,
Os homens primitivos, eles tinham medo excessivo para garantir, eles tinham certeza que era garantir a sobrevivência. E tinha um sentido da vida que era garantir a sobrevivência. Então, eles gastavam energia para isso. Hoje, a gente nem precisa gastar tanta energia para lidar para conseguir o alimento, porque a gente recebe hoje as coisas muito prontas. A gente não gasta tanta energia para essa sobrevivência. A gente vai no supermercado, tá a carne lá cortadinha, o frango lá até sem a pele, ou seja, está tudo muito pronto, a comida está ali pronta às vezes. A gente não gasta energia para tal sobrevivência, como era antes. Porém, a gente precisa entender como é que funciona esse processo de ansiedade atual, no contexto, porque os nossos medos são outros. E a gente é bombardeado diariamente por essas informações que não eram como antes. Né? Seja medo de sequestro, medo de assalto, medo de um ataque numa escola, ou seja, a gente está sempre bombardeados de medos. Né? E existem possibilidades, existem probabilidades. E Perfeito. a gente tem que trabalhar isso melhor através desse processo do cérebro mais novo, né? O cérebro antigo, ele reforça, traz, diz assim, ó, você saiu da zona de conforto, então eu vou vir para o cérebro mais novo, que é o córtex pré-frontal, que justamente trabalha esse processo de planejar. Você falou muito a questão da gente entra no piloto automático, literalmente isso. Você dirige, você conhece a sua cidade, você entra no piloto automático, você já sabe, nem precisa prestar atenção na rua que vai entrar, porque você já sabe todos os caminhos, né, dos lugares que você está habitualmente acostumada a ir. Mas você vai para uma outra cidade, um outro local, automaticamente você sai da sua zona de conforto. E o que é que acontece quando a gente está dirigindo? Quem dirige, né? Presta muita atenção. Se a gente sai daquele piloto automático, a gente começa a prestar atenção ao aqui ou agora. Ou seja, eu preciso, será que rua eu vou entrar? Será que aqui? A gente começa a trazer isso para o presente, para uma coisa, né, que saiu da zona de conforto. E a mesma coisa a gente tem que trazer isso em relação ao processo de ansiedade, os hábitos, os ciclos habituais que a gente traz em relação a lidar com esse sentimento. Então, trazer para o aqui e agora. Sair desse piloto automático que a gente criou ao longo da vida e trazer ele de forma de novas recompensas, de novos olhares, rever esses pensamentos, né? Quanto eles são produtivos, o quanto ele não é produtivo, o que é que eu ganho, o que é que eu posso fazer, refletindo essas sensações que esses pensamentos trazem. Então, como é que eu me sinto com esses pensamentos e como é que eu ajo, quais são as minhas ações frente a eles, e se eu pensar de forma diferente. Mas isso não é do dia para a noite, é uma construção. E muitas vezes a terapia ajuda nesse processo. Perfeito. Vou para a minha última pergunta, Diane, que eu vou juntar com um comentário que eu recebi há Uhum. dias. Uma pessoa entrou em contato comigo, inclusive fiquei bastante preocupada, dei algumas orientações para ela buscar apoio, né, suporte de um psicólogo. Ela me mandou uma mensagem assim, mais ou menos assim: professora, eu estou convivendo com tais e tais e tais sintomas há tanto tempo, eu não aguento mais, a vida perdeu a graça para mim, mas eu tenho muito medo de procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque eu não quero viver dependente de remédios. Aí entra numa questão que eu queria que a gente falasse um pouco, assim, Uhum. muita gente tem muito medo de procurar ajuda, com medo de ficar dependente de remédios. Mas talvez a gente pensar dentro de uma linha de raciocínio mais parcimoniosa, né? Nem satanizar, né? Nem santificar, né? Eu acho que existem casos e casos. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito medicamentosa mesmo, né? Que a gente precisa repensar isso, porque só anestesiar os sintomas não resolve, porque você não entende a causa, a raiz, você não se compreende. Isso. É muito mais fácil me anestesiar, né, engolir uma cápsula, me anestesiar e não sentir. Mas aí, se eu não sinto, eu também não vou saber o que é que está acontecendo, né? Então, às vezes é necessário a gente encarar as nossas sombras com coragem, mesmo que doa o processo, porque os resultados serão mais efetivos. Eu gosto
muito de pensar que existem caminhos muito efetivos para o enfrentamento da ansiedade Uhum. sem ser medicamentosa, né? Eu acho que é possível, mas eu também compreendo que existem casos onde a necessidade de um medicamento é necessário, Sim. claro, com a devida orientação, e a gente também precisa desmistificar isso. Por quê? Ninguém fica constrangido ou com medo de ir ao médico e descobrir que está hipertenso e vai ter que tomar um remedinho para o resto da vida. Ou que Isso. está diabético e vai ter que tomar lá a insulina para o resto da vida. Mas quando se fala de medicação psiquiátrica, há muito preconceito. Não só da sociedade, mas das próprias pessoas que necessitam dessa medicação. Então, é muito difícil. Então, talvez a gente falar um pouco sobre isso, tentando olhar essas duas perspectivas para que a gente entenda, né, que existem vários caminhos e que qualquer um que seja necessário para você, porque cada caso é um caminho legítimo. O que é que você acha? Isso. Como você falou, cada caso é um caso, né? Entender que alguns transtornos é necessário sim ter esse acompanhamento medicamentoso. É importante ter essa relação, nem necessariamente nem todo acompanhamento, né, seja psiquiátrico, seja com psicólogo. Você, por exemplo, com acompanhamento psicológico, eu não vou prescrever medicação porque eu não sou médica, eu sou psicóloga. Então, só quem vai prescrever é o médico. Então, acompanhamento psiquiátrico. Entender a necessidade que algumas esse acompanhamento psiquiátrico para algumas situações é essencial, é essencial. Existe, é importante a gente entender que não é, tem alguns casos que eu vou só com a terapia. Às vezes, tem muitos pacientes meus que são resistentes. E eu tenho que dizer, não, é importante você entender que as medicações, elas vão te estabilizar naquele momento, vão te ajudar naquele momento também, mas a terapia, você vai aprender a lidar com essas situações que causam isso. Entender o porquê, necessariamente não existe. Lembra que a gente falou, às vezes não existe um porquê, mas compreender esses hábitos, mudar esse ciclo, né, de ansioso, esses hábitos ansiosos, a gente constrói a partir com a terapia, mas é um trabalho em conjunto, necessariamente. Não são todos os casos, alguns casos só a terapia consegue sim ajustar, né, regular essas emoções, e outros casos não. A medicação ela faz parte e a preocupação de muitos é essa dependência. Nenhum tratamento a gente quer que seja, tem tratamentos que tem que ser a vida, né? Alguns transtornos que necessitam de medicamentos, a vida. Não pode ficar sem. Porém, outros não. É que nem a terapia. A terapia, por exemplo, no meu foco, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela não. Eu quero que meus pacientes tenham alta. Eu não quero que eles sejam, né? Justamente porque eu quero que eles andem sozinhos, que eles evoluam, né? Que cresçam e consigam andar sozinhos. Então, não é a minha pretensão querer que o paciente me diga, ai, Diane, quando é que vai ter vaga? Eu disse, logo, logo, porque eu quero que meu paciente tenha alta, isso é gratificante, isso é importante, esse é o propósito. Então, nem a terapia é a longo prazo, assim, tem pacientes meus que querem a vida toda, tudo bem, a gente vai ajustando, e pacientes que não querem, né, não me dê alta, eu vou ficar aí pro resto da vida. Mas, assim como a medicação, nem todas as medicações, nem todos os transtornos levam a medicação a longo prazo. E hoje é tudo muito mais. Não era como antigamente. Do jeito que tudo evoluiu, as medicações hoje são mais modernas, não, né, não existe, não todas necessitam de dependência, existe todo um cuidado em relação a isso. Então, não temam em relação, se precisar de medicação, se precisar desse acompanhamento psiquiátrico, não temam, não abram mão, como você diz, às vezes a gente não se preocupa com a medicação que o cardiologista mandou, que o gastro mandou, mas existe uma preocupação, né, uma mistificação em relação aos medicamentos, né, voltados à saúde mental. Mas não temam. Os profissionais, né, estudam para isso e essas medicações hoje não são como, né, elas existem, são evoluções que necessariamente ela vai causar dependência. E não é essa a intenção. Você precisa, tem momentos que a gente precisa dar uma estabilizada para poder dar até andamento nesse processo evolutivo da terapia.
Exatamente, Diane. Eu penso da seguinte forma: a gente tem que mensurar os ganhos e as perdas, né? Isso. Se a pessoa está num sofrimento que inviabiliza até que ela consiga fazer uma terapia, se permitir ir a um psiquiatra e tomar uma medicação que te regule nesse momento é importante, Isso. né? Mas não quer dizer que você vai tomar para o resto da vida. Já há outros casos em que você consegue fazer, mesmo com um amplo sofrimento, esse processo terapêutico sem medicação. Sim. Então, tudo na ansiedade. A ansiedade não é um transtorno que obrigatoriamente vai levar você à medicação. Não é. Existem transtornos, sim, mas a ansiedade não é um deles. A ansiedade não é um transtorno que vincula você a uma medicação necessariamente. Depende da situação, depende do caso, né? De cada paciente. Então, Exato. Então, é importante você se abrir. Eu que brinco não assim, se tema isso, né? Não abra mão de buscar ajuda com esse temor. Diz, a terapia necessariamente, né? Como diz, não, eu não vou estar indicando nenhuma medicação, como diz. Muitos pacientes chegam, você vai passar algo? Não, não é minha função, eu não sou médica, eu sou psicóloga. Então, para isso, existe outro profissional que pode sim, a gente trabalha com essa parceria, mas não é regra. Não é obrigado você a fazer terapia, que tem que estar com um psiquiatra, não. Depende do diagnóstico, depende do humor daquele paciente, da evolução daquele paciente. Né? E a gente faz o encaminhamento e muitas vezes a gente chega ao encaminhamento do próprio psiquiatra. exatamente. Porque eu vou medicar, mas necessariamente eu vou, como dizes, vou tratar aquilo que está me causando aquele sofrimento, aquela dor, aquela hora. Mas se eu não cuidar do que causou, do que está criando esses hábitos, que está proporcionando isso, não entender isso, aí sim aí a gente vai sempre continuação na medicação, mas não vai existir essa evolução. Exatamente. E assim, é super possível que você consiga fazer o enfrentamento, de fato, se recuperar, evoluir, aprender a lidar com a ansiedade sem medicação. É Sim, possível, né? Agora, isso. E se precisar, tá tudo bem. se precisar, tá tudo ótimo. Não tem. Agora, eu acho que exige, né, Diane, eu sempre acho que o processo terapêutico, né, é, ele é um processo de parceria. É uma dupla Isso. sertaneja. Não adianta eu ter a melhor psicóloga da América Latina, o melhor ser humano, Jesus na Terra, se eu não fizer a minha parte. Então, é um trabalho em dupla, né? Então, é muito importante que a pessoa se engaje no seu processo Isso. terapêutico, né? Que de fato se envolva, que queira compreender, que mude o estilo de vida. Eu disse na live anterior sobre ansiedade e repito, não adianta, né, a gente tratar a ansiedade e continuar no ambiente vencedor. Isso. A gente vai ter. Isso, esse ambiente ele influencia muito. Não sei se você lembra, e às vezes é contagiante essa questão da ansiedade. Quando você vive nesse. Você lembra na época da pandemia e que teve os supermercados acabaram os papéis higiênicos? Sim, sim, sim. Lembro. Ou seja, provavelmente, o que é que acontece? Alguém começou a comprar por uma ansiedade específica e aquilo desencadeou. Ai, será que eu tenho que pegar também? Isso acontece muitas vezes numa promoção, né? Ai, eu preciso disso, eu preciso. Você vê outra pessoa fazendo aquilo e necessariamente, ou seja, a gente vai aprendendo, né? A gente vai contar aquele pessoa que provavelmente, aquelas pessoas que né, saíram pegando papel higiênico, contagiou que de repente no mundo todo estava acabando papel higiênico no supermercado, porque isso foi uma reação, né, contagiante de tanto que, então, imagine você num ambiente constantemente, seja um ambiente de trabalho, um ambiente familiar, uma relação onde isso é constante. Então termina você ocasionando um esgotamento emocional, você sendo aprendendo com esses outros comportamentos e isso influenciando também na forma que você lida, que antes não temia, hoje você tem medo, porque aprendeu nesse ambiente, aprendeu e tudo isso começou a desencadear, como diz, o medo excessivo, essa ansiedade desadaptativa, não necessariamente precisa ter algo real.
né? Pode ser algo que a gente criou na nossa mente. Necessariamente, eu mesmo eu tenho pavor a rato. Então, assim, necessariamente, se eu ver eu tenho medo, né, de um rato, vou ter medo, vou ter pavor. Mas uma coisa é eu estar aqui, imaginar que vai vir um rato, eu estar falando, e eu me desesperar, aquilo fugir do meu controle. Então, isso a gente vai ver o que é real e o que não é real. Qual a probabilidade aqui onde eu estou, nesse meu ambiente, disso acontecer? Existem possibilidades, mas qual a probabilidade? Então, isso é que a gente traz que a gente deve analisar isso para a vida, né? Analisar um pouquinho mais todos esses pensamentos mais distorcidos que alimentam a nossa ansiedade, que alimentam esse desconforto. Exatamente. Eu acho que um ponto, né, que eu acho que é interessante só para fechar, não sei se você concorda, Diana, mas é de fato assim abrir mão desse controle imaginário, porque Sabe? esse controle é imaginário, né? Uhum. E a nossa imaginação, ela é muito poderosa. Ela pode nos fazer muito feliz, mas ela também pode nos fazer sofrer, né? Então, é muito importante soltar. Quando a gente solta o controle, não só a gente vai aos poucos, né, se regulando emocionalmente, como as coisas fluem melhor, né? Porque também no processo terapêutico a gente começa a entender que às vezes a gente insiste em relações, em situações que a vida está apontando que não é ali o caminho. Você está dando murro em ponta de faca, né? Está lá insistindo numa situação que só traz dor, que só traz sofrimento. E a gente aprende a entender, né, que às vezes a gente precisa dizer não. E esses não são muito sofridos. É muito difícil. Quando é possível, né, a gente fazer um desligamento dessas relações que não estão contribuindo com a gente, incrível. Quando não é possível fazer esse desligamento por alguma razão, a gente consegue fazer um afastamento saudável, né? E fazer um desligamento parcial para conseguir manter a nossa existência. Porque a gente tem uma ideia romantizada de que a gente tem que manter todas as nossas relações. Que para ser um bom ser humano, eu preciso perdoar. Ok, perdoar é legal, mas perdoar não quer dizer voltar à convivência, né? Eu posso perdoar, desejar tudo de maravilhoso, dizer, mas não quero mais essa relação, porque eu sei que não funciona. Identificar isso e ter coragem de dizer, ó, não dá, não dá. E encarar, né? E como é que eu posso dizer? E assumir as rédeas e as consequências de ser quem a gente é. Isso. Dizer, para Diana, isso não dá. Talvez para Diane dê, ela perdoe, abrace, beije, volte às relações e seja incrível. Mas para Diana, como Diana opera, não dá. Não sei se você acha que é por aí. Isso, a gente tem que. As pessoas, principalmente as que têm dificuldade em relação ao controle, né? Tem dificuldade em dizer não, né? Dessa necessidade de agradar, de estar, né, sempre manter essas relações. Mas o não é necessário para a gente crescer, para a gente evoluir. Esse afastamento, existem sim situações, pessoas que são tóxicas, que não faz bem para a gente. E a gente tem que aprender quando esse não é necessário, quando esse afastamento é necessário, perdoar, porém não precisa conviver. Né? Se essa relação não te faz bem, mais que você acredite, né? Mas a vida trouxe muitos exemplos disso. Esse não é necessário, esse afastamento é necessário. Mas primeiro a gente precisa se conhecer. Perfeito. Nossa felicidade, como diz, as rédeas, o controle dessa máquina pensante, tem que ser nosso, não dos outros. Então é necessário a gente dizer não. A gente tem o controle e o não é necessário nesse controle, para que a gente possa evoluir, para a gente possa crescer de todas as áreas, né? Em todas as áreas, não só nas relações amorosas,
mas em todos os campos de relacionamentos. Verdade, Diane. Diane, agora eu quero fechar agradecendo muito a você, muito mesmo, por ter disponibilizado um tempo aí na sua agenda corrida, cheia de atendimentos, de aulas, de coisas, para conversar com a gente. Muito obrigada. Eu queria que você encerrasse também, né, dando uma palavra final e nos contando aqui, você faz atendimento presencial e online para o Brasil todo? Porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai me procurar Aham, para saber se tem vagas, enfim. aham. Então, hoje eu estou praticamente 100% online. Tenho atendimentos presenciais, principalmente hoje também acompanho pacientes que têm acalase, com a doença neurológica, que atinge justamente a motricidade, né, do esôfago, né, a dificuldade né, da disfagia, ou seja, isso é para outro momento. Mas acompanho também esses pacientes presencialmente, no pré-operatório, mas de atendimento psicoterápico, hoje eu estou atendendo mais quase 100% online. Eu atendo pessoas do Brasil e fora do Brasil, necessariamente, né? O online traz essa oportunidade de a gente é, passar das barreiras, né? Não só de que, por exemplo, de João Pessoa, mas eu atendo, tenho a oportunidade, hoje a maioria dos meus pacientes são de fora. Eu tenho um ou dois daqui de João Pessoa, a maioria do Brasil todo, do Rio, São Paulo. Né? Isso, né, a internet, o atendimento online traz isso, né? Essa conexão em relação a gente poder trabalhar com o Brasil todo e até fora. E sim, tem vagas, como eu disse, eu quero que o meu paciente tenha alta, então cada alta vai surgindo vagas, né? A cada processo que o paciente vai entrando em quinzenal, mensal, vai surgindo vagas. Mas aí tem meu contato aqui no Instagram, tem um link que justamente entra para tirar as dúvidas, quais são os horários que tem disponível. E para encerrar, eu justamente gostaria que cada um, né, que estivesse assistindo a live, entendesse tudo que a gente falou hoje, de que a ansiedade, ela não é esse algo tão negativo assim. Ela pode sim ser produtiva. Livrar dela você não vai se livrar, porque ela é uma emoção e todas as emoções ela têm funções importantes. Ela nos garante, hoje a gente está aqui, garante a nossa evolução. Porém, quando ela está desadaptativa, a gente tem que justamente regular essa emoção. A gente pode se livrar desse excesso. Mas para isso, esse processo de autoconhecimento, trabalhar um pouquinho mais, se olhar com mais autocompaixão, entender que a gente não tem controle de tudo, que esse perfeccionismo, entenda que às vezes a gente quer tudo muito perfeito. Mas sabe aquele rachão que a vida deu, perdas, com alguns processos na vida? Essa rachadura que não está lá tão perfeito aquele caminho, é com isso que a gente aprende. Isso garantiu também a nossa força. Então, essa necessidade de ter o controle, essa exigência de querer que está tudo certo, abra mão desses comportamentos de segurança. Reveja os ciclos, os hábitos que você trouxe ao longo da vida, né? As recompensas que você deu ao longo da vida para aliviar, para não enfrentar, e reveja, trabalhe reveja de uma forma de novas recompensas, para que você possa evoluir, para que você possa trabalhar a ansiedade de forma mais aliada, não de algo que traga sofrimento. E abra mão de buscar ajuda psicológica, assim como você busca para cuidar qualquer outra área do nosso corpo. Né? E lembre que é uma via de mão dupla. Quando eu não estou bem fisicamente, mentalmente a gente vai ter alguma consequência. E quando a gente não está bem psicologicamente, o corpo ele reage de alguma forma. Porque instintamente a gente, um excesso de ansiedade, ele vai sofrer as consequências para te proteger. Perfeito, gente, perfeito. Fechamos com chave de ouro. O pessoal já está aqui pedindo contato. Ó, eu vou salvar a live e vou deixar o arroba da Diane marcado aqui, tá certo?
Então, assim que eu salvar a live, vai estar o arroba dela marcado. Vocês podem entrar em contato. Já tem gente querendo procurar a Diane aqui. Então, fiquem tranquilas e tranquilos que eu vou deixar o arroba dela aqui marcado. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam também. Muito obrigada, né, por essa Obrigada. presença respeitosa, respeitosa. E mais uma vez, muito obrigada a você, Diane. Obrigada de verdade. Eu que agradeço, Tiana. Sempre que precisar, estamos aqui para conversar, né? Ajudar as pessoas a entender essa importância, levar a vida de forma muito mais leve, que a gente não precisa lidar com ansiedade, com tanto sofrimento assim, a gente pode lidar de forma mais leve. E isso ajuda as pessoas a essa compreensão, né? E fico muito gratificada pelo convite, por estar aqui, por estar compartilhando esse conhecimento, tá bom? Nossa, eu que agradeço. Foi uma grande honra. Um beijo enorme. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Até. Tchau.